Sempre tem a estreia, né? E tinha uma expectativa muito grande, né? E jogamos com a seleção que era das melhores da Europa, né? Muito boa seleção, rápida. Os russos sempre tiveram um futebol muito veloz, né? De contra-ataque, de muita velocidade. E foi um difícil o jogo, mas foi uma vitória assim, ó, que deu ainda mais força, contundente, de virada. A gente tinha uma seleção que a gente sabia que era complicada. Então, é sempre bom você começar ganhando. Mas mesmo que não tivesse ganho, não mudaria nada, porque a seleção tinha jogadores de muita personalidade. A maioria deles, se não capitão, botando faixa, mas de liderança nos times, né? Esses caras eram capitão. O Júnior tinha liderança. O Magrão era do Corinthians, o Zico Faneu, da Roma, enfim, quando eu estava no Inter. Então, tinha um time de várias lideranças, né? Tudo isso puxando para o mesmo lado, fica quase que imbatível, né? A Itália fez 3 jogos no início muito ruins, empatou os 3. E eu sentia na consideração, nos treinos, tal, alguns jornalistas dizendo, pô, a Itália não é isso, a Itália não sei o que, tal. E eu dizia, olha, a Itália cresce, a Itália é um time que tem... Eu conhecia, porque eu estava vivendo na Itália, eu conhecia a qualidade dos jogadores, eu conhecia o goleiraço que era o Zoff, o livre que era o Scirea, eu conhecia a marcação do Gentili, o apoio e defesa e ataque do Cabrini, que era o melhor lateral esquerdo da Europa, na minha opinião, já na época, Tardelli, que era um jogador de rendimento, Tonioni, que era fantástico, Bruno Conte jogava comigo. Então, eu conhecia a Itália. Não estava desconhecendo a Itália da maneira que estava jogando, mas eu sabia que tinha coisa para dar. E que na hora da competição cresce muito. Mas então a rivalidade era mais argentina. Mas time por time a Itália era melhor, né? E eu sabia. Mas eu era um dos poucos, mas não porque eu era mais inteligente, porque eu vivia na Itália, convivia, jogava contra os caras. E a gente sabe a história da Itália, né? Tanto é verdade que hoje o Brasil tem 5 títulos e a Itália tem 4, que é quase igual. Essa diferença é um jogo em 94, ganhando os pênaltis. Se a gente tivesse perdido, era 5-4 para o Brasil. É muito parecido, muito difícil, né? Muito competitivo esse jogo. Então, é um time de muita qualidade. Então, o primeiro jogo foi Itália e Argentina. Mas ninguém esperava que não fosse o Brasil a final. Ninguém, né? Nem o Bruno Conte, que é meu irmão do Roma, e quando ele ganhou da Argentina, nós tínhamos ainda que jogar com a Argentina para depois jogar com a Itália. Eu liguei para ele depois daquele jogo com a Argentina deles e complementei, porque ele jogou muito, muito, né? E aí começamos a conversar sobre a apresentação, quando seria a apresentação nossa no Roma, porque nós estávamos jogando nas férias, o resto do pessoal estava descansando, também nós teríamos um direito às férias depois. E eu estava combinando com ele como é que nós nos apresentaríamos, e ele automaticamente, não, mas dentro da lógica, eu vou chegar antes, né? Eu tenho que me apresentar um pouco antes, porque ele achava também que ia chegar, como todo mundo achava, né? Mas, enfim, no fim ganhou a Itália e certamente ela mereceu. Depois do Brasil, a Itália foi o time que, na parte que valeu mesmo, ela foi muito forte. O Falcão limpou, vai bater, bateu! Não tinha raiva, tinha, na minha concepção, o gol. Eu disse que eu não tinha todo aquele chute no pé esquerdo, não tinha aquela força, eu disse que o Brasil chutou junto. Mas era o gol da classificação. Vindo, não era 1-1, né? Era o 2-2, porque começou o jogo, o Brasil classificado, o empate servia. Aí a Itália fez 1-0, aí nós conseguimos fazer 1-1. Em seguida a Itália fez 2-1. E aquele gol era, tipo assim, um desafogo. Bom, agora deu, né? Na pior das hipóteses, vai ficar por aqui, 2-2. Então foi um gol quase de uma liberação, de uma luta para classificar para a semi, que era plenamente merecida, né? Esse foi o motivo da vibração. Estamos classificados, e o gol é meu, 2-2. Mas aí depois mudou, né? Paulo Rossi fez mais um, né? E o gol de Paulo Rossi! Gol de Paulo Rossi! Aí nós fomos em cima de novo, teve uma cabeçada do Oscar e uma do Sócrates, que o Zoff fez 2 milagres. Olha o lançamento, olha o toque de cabeça! Aí é o destino, né? O destino escreveu isso, tinha o que fazer. A gente não tem noção, né? Porque é como se você tivesse
acordado sem ter dormido, parado, cansado, né? E, evidentemente derrotado, né? Mas assim, a gente vai se mexendo, vai ficar juntando os cacos. Aí, estranhamente, foi a primeira e única vez que eu vi, nesse período como atleta, como treinador e como jornalista, que eu fiz há 30 anos que eu trabalho, e depois quase 16 anos na Globo e tal, foi a primeira vez que eu vi a imprensa brasileira triste, chocada, assim, derrotada que nem o time. Isso é raro, isso é raro. Por quê? Porque viveram com aquela seleção, se emocionaram com aquela seleção, a seleção realmente jogava um futebol muito bonito, muito vistoso, e ninguém falava absolutamente nada daquela seleção. Zero. A seleção foi conquistando o mundo, né? E isso fez com que a imprensa esportiva que estava lá sofresse junto, porque também foi um baque. Até alguns jornalistas italianos também, que não acreditavam. Assim, então, quando você vê a imprensa, porque o que acontece normalmente? A seleção perde, já vem sendo criticado durante a competição, já fala que faltou movimentação, alguma coisa se fala da seleção brasileira, né? E aí quando vem a derrota, essas coisas faladas durante a competição vão sendo recuperadas. E aí a crítica sobe muito mais. Aquela não tinha que se falar. Por isso, talvez, o reconhecimento e a tristeza que abateu todos. As entrevistas assim, com a imprensa era uma coisa tão assim, para baixo, os próprios jornalistas tristes com aquilo, e não era uma coisa comum. Como não foi comum a derrota, embora a Itália tivesse um timaço também. E tem uma história interessante que todos os jogos, após os jogos, Juca Kfouri vinha falar sempre com o Sócrates, com o Zico e comigo. E ele encostou no Zico para falar, e o Zico, pô, Magrão, hoje não, só quero te dizer uma coisa. Valeu, cara, vocês jogaram muito. Isso é legal. Isso é legal porque isso representa, assim, você vai perguntar assim para mim, até hoje eu tenho dúvida, você preferia ter jogado feio, mal e ganho ou continuaria com a sua opinião? Eu tenho dúvida nisso. Uma seleção que jogou lá 5 jogos, fez 15 gols. Se você não computar o jogo da Itália, fez 13 gols e tinha tomado 2. Se dizia que era muito ofensivo, né? Mas era um time equilibrado. Quer dizer, e tomou 15, fez 15 e tomou 5, que é uma média belíssima no time. Então, tanto é verdade que essa seleção ela foi envolvente, que eu fui agraciado como o segundo melhor jogador daquela Copa. A Itália tinha qualidade, né? E o Paulo Rossi, que tinha ficado 2 anos parado, voltou a jogar bem contra a gente, né? Porque nos meus 3 jogos ele não estava bem, sentiu a longa parada, né? Então, é verdade que a orelha, o prefácio é do Paulo Rossi no livro, né? E que eu fiz questão de deixar em italiano também, porque é interessante. Ele disse para mim uma vez, pô, Foucault, eu nunca fui tão entrevistado na minha vida. As minhas entrevistas são muito mais para o Brasil que para qualquer outro lugar. Eu disse, claro, né? Tu fez 3 gols, porque é o quê? E ele conta uma história também, que ele desce, chega e pega um táxi em São Paulo, ele começa a falar com o cara, aí o cara disse, italiano é Paulo Rossi, ele disse, desculpa que era o Paulo Rossi, ele mandou descer do táxi, não, tudo certo. Eu fui fazer o último jogo, nós fomos trabalhar, fazendo o último jogo da Copa do Mundo, uma semana antes de começar a Copa de 2002 na Coreia e Japão, uma semana antes a seleção estava fazendo um amistoso, e eu entrei para fazer o credenciamento, um dia antes do jogo, e dei meu passaporte, 2 senhoras escrevendo, aí viram o meu nome, me olharam, fizeram a pergunta, por que vocês perderam em 82? Pô, nós estamos falando de 20 anos depois, né? 82 para 2002. Aí o Guardiola, quando o Barcelona ganhou do Santos, por que vocês estão tão curiosos enfim, apaixonados pelo Barcelona? O meu pai já falava do Brasil de 82, de mostrar. Então, tudo isso, né, fez com que me motivasse, de repente, a dizer, não, alguma coisa tem que ficar desse time que foi fantástico, escrito por alguém que participou dessa situação. Então, acho que a seleção da Espanha, quando ganhou a Copa da África, acho que também deu uma
uma lembrada também em 82. Barcelona, a seleção da Espanha, acho que lembra um pouquinho, né? Assim, o futebol jogado em 82. Mas era assim, a nossa característica era essa, né? De jogar um futebol, todo mundo passando a linha da bola, todo mundo procurando espaço. E isso que fez a diferença, né? Quer dizer, isso que permanece na história. Eu acho que a seleção teve muito bem na Copa das Confederações, recuperou o prestígio com o povo, isso é importante, na medida que a Copa vai ser aqui no Brasil, isso é fundamental. Essa confiança que deu ao torcedor, acho que talvez tenha sido a melhor coisa, o torcedor voltou, acha que pode acreditar na seleção como campeã, isso é bom, isso dá ao jogador muita segurança e é fundamental para você vencer o lado emocional que é jogar em casa quase com a obrigação de ganhar. Não tem obrigação de ganhar, evidentemente que não, porque vai enfrentar seleções fortes, mas tem um peso forte jogar aqui. A cobrança poderia ser muito maior, mas eu acho que essa cobrança diminuiu na medida em que a seleção jogou bem, ganhou a Copa das Confederações e deixou uma marca muito forte, principalmente no jogo com a Espanha. Que não dá para ficar lembrando que a Espanha estava cansada, não interessa. Mas mesmo que tivesse a Espanha bem, o Brasil teria ganho, porque fez uma partida excepcional.